Bom dia. Uma colônia, dois sistemas, página 164. Vamos abordar o sistema do governo geral. O sistema de governo geral durou 2 séculos na América Portuguesa, mas passou por modificações, ou seja, mudança ao longo do tempo. Entre 1572 e 1578, a coroa subdividiu o governo geral para tentar tornar mais eficaz a administração em sua colônia. Então, entre 1772 e 78, a coroa vai dividir o governo geral na colônia para tornar mais eficaz a sua administração em sua extensa colônia. Então, foi criado um governo do norte, e com sede em Salvador, e o governo do sul, com sede no Rio de Janeiro. Bem, essa medida não alcançou os resultados esperados e o governo geral foi reunificado em Salvador. Então, esse sistema de divisão de 2 governos não deu certo, então ele foi reunificado logo em seguida. Em 1621, a coroa criou 2 unidades políticas administrativas, pois o Tratado de Tordesilhas não era mais válido, Então, a região que vai do Amazonas ao Ceará, as atuais Amazônias, que pega do Amazonas até o Ceará atual, foi denominado Estado do Maranhão, com capital em São Luís. Mais tarde foi denominado Estado do Grão-Pará e Maranhão, Então, logo no início, em 1621, é criado o Estado do Amazonas e Maranhão, e que foi uma outra colônia dentro do que é hoje Brasil. Havia a colônia portuguesa na América, que era o Brasil, e havia a colônia do Maranhão e Ceará, que mais tarde se transformou em colônia Grã-Pará e Maranhão, E Maranhão, com sede em Belém. A região entre os atuais estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul correspondia ao estado do Brasil. Então, eram 2 colônias. Então, nós tínhamos 2 colônias, que correspondiam aos estados do Brasil. Essa divisão durou até 1774, como você pode ver aqui, governo do Norte, governo do Sul, que foi a primeira forma de divisão dos governos gerais, na página 164, América Portuguesa e Limites, que é que você vai ver lá em cima a colônia do Grão-Pará e Maranhão e a colônia do Sul. Bem, em 1557, o rei de Portugal, Dom Sebastião I, sucedeu Dom João III no trono de Portugal. Reinou até 1578, quando morreu em meio a uma batalha contra os mouros na cidade em Alcácer Quibir. Então, Dom Sebastião, que era rei, que substituiu Dom João III, ele reinou até 1578 e ele morreu em batalhas contra os muçulmanos, na cidade de Alcácer Quibir, no norte da África. Então, ele não tinha descendentes. Por não ter descendentes, o trono ficou em disputa, E logo em seguida o trono foi ocupado por o seu tio, o cardeal Dom Henrique, de Aves, que morreu em 1580, também não deixando herdeiros, porque Dom Henrique ele era ligado à Igreja Católica, era um arcebispo, um cardeal da Igreja Católica. Então, diante disso, o trono ficou vazio e vários pretendentes passaram a disputar, entre eles o rei Filipe II da dinastia da Espanha, Filipe II era rei da Espanha, e ele era da dinastia Habsburgo, ligado à dinastia de Aves, a descendente dos Avis, Então, diante disso, como ele pertencia, por mais que ele fosse rei da Espanha, ele também se sentia o direito de parentesco, ele também passou a disputar o trono em Portugal, E ele conseguiu, Ele também, e o que ele vai fazer? Ele vai ordenar a invasão do reino lusitano, vai tomar a coroa e vai unir Portugal e Espanha em 1580. Esse período de 1580 a 1640 é chamado de União
Ibérica, ou seja, a coroa portuguesa e espanhola eram governadas pelo mesmo monarca. Por que União Ibérica? Porque esses dois países ficam na mesma região, na Península Ibérica ali, né? na entrada do mar Mediterrâneo, na parte leste do continente europeu. Então, União Ibérica. Tá? Então, é chamada União das Coroas Ibéricas. A morte de Dom Sebastião e de mais 10 mil soldados no mesmo combate deixaram marcas profundas na população portuguesa em meio às incertezas da dominação espanhola. Então, nesse sentido, difundiu-se rapidamente uma crença na volta do rei, né? Criou um mito da volta do rei, que rei Dom Sebastião, eles achavam que a qualquer momento ele poderia voltar e retomar a coroa portuguesa da dominação espanhola, né? Com o seu retorno, ele reorganizaria, naquele que falei, né, o reino, e salvaria os portugueses das dificuldades que assolavam. Essa crença na volta de um rei bom capaz de trazer uma vida melhor foi chamada de sebastianismo, né? O que era isso? E se espalhou entre os colonos. Então, essa crença no regresso do rei, né, que salvaria os portugueses e traria uma vida melhor ao seu povo, foi chamada de sebastianismo. Mais de 3 séculos depois, no sertão baiano, um lugar chamado Arraial de Canudos, essa crença foi recuperada com um importante líder popular chamado Antônio Conselheiro. Então, esse sebastianismo foi resgatado há muito tempo aqui no Brasil, no século XIX, né? No século XIX, com o Arraial de Canudos, através do Antônio Conselheiro, que trouxeram o mito, a crença do sebastianismo, né? Sob a coroa espanhola, Portugal, sob o domínio da coroa espanhola, Portugal passou a atrair a oposição dos demais países europeus, né? Que eram inimigos da dinastia Habsburgo. Suas colônias sofreram vários ataques organizados por Inglaterra e França e Holanda. Então, quando a União Ibérica, Portugal passa a ser vista como inimigo desses países, França, Inglaterra e Holanda. E para proteger a colônia americana das ofensivas inimigas, o exclusivo colonial foi reforçado. O que é o exclusivo colonial? Um conjunto de normas e práticas que pretendiam garantir a exclusividade do comércio externo. Então, foi assim uma extrema, né? O comércio externo em favor da colônia. Então, foi o fechamento dos portos, tipo assim, a colônia só vai ter negócios, mover, comprar e vender para nós, a metrópole, ok? Então, o objetivo da coroa espanhola era ter acesso às colônias portuguesas? Não tinha interesse, né? A coroa espanhola não estava empenhada na exploração das terras colonizadas por Portugal, né? Pois tinha a atenção voltada para a extração dos metais preciosos nas suas colônias na América. E essa exploração desses metais gerava grande lucro para a Espanha, né? Então tinha muitos lucros com os impostos recolhidos, e para ampliar seus ganhos, o monarca espanhol aumentou os tributos cobrados aos comerciantes portugueses, perdendo o apoio da burguesia e da nobreza. Então essa ação vai fazer com que os colonos gerem um clima dentro de Portugal de um movimento que mais tarde vai tomar o poder no país. Então a dinastia de Bragança e o Conselho Ultramarino, né? Então, sob o clima de segurança, diante dos altos impostos sobre os comerciantes portugueses, vai criar uma insatisfação, perde apoio da burguesia, né? O rei de Portugal, Felipe II. E aí o que vai acontecer? Sob o clima de insegurança e descontentamento gerado pela atuação da coroa espanhola, foi organizado um movimento de restauração da autonomia de Portugal, que se sagrou vitorioso, né? E em 1640, o rei recebeu o título de Dom João IV e deu origem à dinastia de Bragança, que foi a dinastia, né, de Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que vieram para o Brasil, e era a dinastia de Bragança, né? Então, em 1640, né, os portugueses, eles vencem, né, liderado por João, né, Dom João,
que mais tarde passa a ser chamado Dom João IV, né, da dinastia de Bragança, eles tomam o poder e restauram a autonomia da coroa portuguesa. E em 1642, o soberano Dom João IV cria o Conselho Ultramarino. Qual era o objetivo do Conselho Ultramarino? Ele estava encarregado da administração e da intensificação da exploração colonial. Agora eles vão buscar, né, tirar lucro da colônia. Na América Portuguesa, a centralização administrativa foi acelerada pela fiscalização metropolitana mais rígidas, né? Então eles passaram a ter uma fiscalização mais rígida sobre as suas colônias, tanto como a colônia do Grão-Pará e Maranhão, como a colônia do Brasil, e sobre suas demais colônias, mas principalmente o Brasil, né? Mais rígida sobre a colônia e as suas atividades econômicas. Os governadores gerais ampliaram o domínio administrativo e subordinaram progressivamente os colonos e donatários, né? Então subordinaram aos enfardos, encargos, tá? E as capitanias hereditárias foram compradas, tornando-se capitanias da coroa. A coroa adquiriu algumas terras. A administração municipal. As câmaras municipais na América Portuguesa cuidavam dos negócios públicos locais instaladas nas principais ilhas. Então existiam as câmaras municipais que eram instaladas nas principais vilas, né? Povoamentos em terras particulares, né? E cidades que eram povoamentos em terra da coroa. Então havia as vilas que eram povoamentos de particulares, né? Em terras particulares, e havia as cidades que eram terras da coroa. Então vilas ligadas a povoamentos particulares e cidades ligados às terras da coroa. As cidades eram terras que pertenciam à coroa, enquanto as vilas eram terras que pertenciam a pessoas particulares, né? Vamos supor um senhor de engenho, um dono de engenho, tá? E essas assembleias eram compostas de vereadores presididas por um juiz ordinário, né? Então essas assembleias eram comandadas por vereadores e presidida por um juiz ordinário, tipo o presidente hoje. Vamos supor que um presidente da casa, naquela época havia os vereadores e um juiz que, né, eles tomavam decisões ali em conjunto, tá? E seus membros eram quem? Homens, né? Homens que tinham poder aquisitivo, né? Tinham um poder aquisitivo alto, tá? E eram os grandes proprietários de terras, ricos senhores coloniais, que eram chamados de homens bons. Então, esses homens bons formavam essa Câmara de Assembleia de Vereadores, a Câmara de Vereadores, né, nas cidades e vilas, e eram geralmente grandes proprietários, eram grandes proprietários de terras e homens senhores ricos, eram chamados de homens bons pela coroa portuguesa. Depois do domínio espanhol, o que ocorre? Depois do domínio espanhol, as câmaras municipais perderam parte de sua autonomia administrativa e no século XVII os juízes ordinários, eleitos, passaram a ser eleitos pelos homens bons, né? Então, no século XVII, os juízes ordinários, eleitos pelos homens bons, foram substituídos por juízes de fora, né? Juízes de fora, tá? Juízes de fora, nomeados pelo Conselho Ultramarino. Então, agora os juízes, eles não eram mais eleitos no meio da comunidade, agora eles eram enviados, né? Esses juízes ordinários que comandavam as câmaras municipais, eles agora eram enviados, a partir desse período aí, do século XVII, eles eram enviados pela coroa portuguesa, pelo Conselho Ultramarino, para administrar as câmaras municipais, né? E reger ali algumas ações, tá? E iniciava-se assim um período em que as medidas da metrópole começaram a se chocar com os interesses locais em razão do controle concentrado da coroa e da insatisfação da exploração colonial. Então, Portugal, ele começa a cobrar, intensificar uma rígida cobrança, e isso vai gerar os movimentos e vai promover revoltas, movimentos de independência, movimentos de emancipação, como vários movimentos como emancipação, como guerra cabanagem, como guerra dos farrapos, como revolta dos malês, e muitos outros movimentos que vão ocorrer no período colonial, né? No período colonial, como a Inconfidência Mineira,
e muitos outros nesse processo, ok? Boa aula para vocês.